complicadas e que a gente não entende exatamente o que está sendo falado ali, o que está sendo mostrado. Nesse primeiro exemplo, a gente tem aqui número total de gerinos em cada grupo capturado, mostrando o tamanho médio do corpo em milímetros, o desvio padrão dB e o coeficiente de variação CV. A gente tem alguns problemas na tabela. Alguém pode me ajudar? O que é? Ele mistura pontos e vírgulas. Na coluna, as casas decimais estão separadas corretamente por vírgulas, e na coluna do coeficiente de variação, os decimais estão separados erroneamente por pontos. Fantástico. O tamanho médio do corpo não está bem definido na tabela. Ele está mostrando o tamanho médio do corpo, mas ele não define bem isso. Ele sabe onde está falando certo o tamanho médio do corpo. O problema é que foi colocado um X ali, que a gente não sabe. Deveria ser média mais ou menos dB. O X deveria estar sendo substituído por média, não? Verdade. Está dizendo que é tamanho do corpo, né? Tamanho do corpo, eu não sei, para onde foi medido, né? Isso especificamente, qual é a variável operacional do tamanho do corpo? Porque ele colocou lá que está fazendo isso, mas não definiu. Lá no texto ele não definiu isso como X. E ali provavelmente ele está usando isso como X. Exatamente. Então, tem a questão da variável operacional, que é o que é o tamanho, mas acho que ele se refere ao uso do X como sinônimo de média, que não foi definido. O que foi? X com uma barrinha em cima. Mas acho curioso que assim, dB também é amplamente conhecido como desvio padrão, CV como coeficiente de variação, mas essas coisas ele define. Uma possibilidade. Independentemente, a ideia básica é não precisamos pressupor que ninguém seja obrigado a saber que X com uma barrinha em cima é sinônimo de média. É importante informar isso para os nossos leitores. Bom, eu acho que os principais problemas são esses aqui, que a gente apontou aqui agora. Acho que... não sei se é preciosismo, mas o alinhamento das vírgulas induz ou dificulta, sobretudo no X, a explicitação da grandeza do... Geralmente, o que as revistas fazem, elas alinham ou à direita ou à esquerda, em vez de centralizar, porque no momento que você centraliza, você desalinha essas coisas. É por isso que nas revistas elas têm esse formato para ajudar a gente. Pois é, deveria estar alinhada à esquerda, mas ali acho que não está. Eu acho que a linha central ali está centralizado, então é por isso que fica bagunçado de um lado para o outro. Porque na direita está correto. Exatamente. Fica mais difícil para essa pensar. É 53, Aqui a gente tem resultados médios do número de indivíduos para micônia, tetraspermioides e limporte guianenses para clareiras e subbosques de área de preservação permanente de corte seletivo da mil madeireira e da cotiária limitada. Primeira pergunta, antes da gente ficar discutindo e elucubrando e falando 1 milhão de coisas sobre isso aqui, quero fazer uma pergunta para vocês. Isso aqui dá para fazer um gráfico? Eu acho que dá. Se a gente for pensar, a gente tem como colocar, a gente poderia criar um eixo X aqui com área explorada, clareira e subbosque, isso aqui no eixo X, a mesma coisa para o outro lado aqui, uma barrinha de cada cor para cada uma das espécies, uma barrinha cinza para uma espécie, uma barrinha branca para outra, e a gente conseguiria sintetizar toda essa informação na forma de um gráfico sem nenhum problema. Então, a primeira coisa que, como editor, eu já pegaria no pé, independentemente da qualidade do que está sendo mostrado nessa tabela, é que, com um pouco de esforço, dá para fazer um gráfico. Ou, no pior dos mundos, 2 gráficos, um do lado do outro, com uma prancha com 2 figuras. Não tem nenhum problema, dá para fazer isso. Então, se eu sou editor ou revisor desse trabalho, eu peço para eles transformarem essa tabela em 1 ou 2 gráficos para facilitar a leitura. Esse é o primeiro ponto. Além disso, o que mais que vocês podem me ajudar aqui com potenciais problemas dessa tabela?
está aqui apresentado 11,8, 0,4, 1,6, 4,4. O que significa isso? Calma, gente, um de cada vez. Oi? Ele está dizendo ali resultados médios do número de indivíduos de cada uma daquelas espécies. Então, estou supondo que aquilo ali é a média do número de indivíduos de cada uma daquelas espécies. Tudo bem? E o que vem, ou mais ou menos o que vem depois, o que é? Oi? Pode acontecer se a dispersão é muito grande, mas pode ser de padrão, pode ser erro padrão, pode ser várias outras medidas de variância que a gente não sabe o que é. Então ele precisa informar para a gente qual que é a medida de variação, tudo bem? Nesse caso em particular aqui, ele disse para a gente que os resultados são médias, mas eles não disseram depois o que a medida de variação significa. Infelizmente, não é um significado único e universal, pode ser várias coisas. Ele precisa informar para a gente o que é. O que mais? Esse traço que parece meio cinza aí, ele foi colocado na mesma tabela ou foi algum erro? Desculpa, os traços verticais, né? Eles não são necessários. Então, eles foram colocados ali porque ele está meio apagado. Ele está meio apagado, mas ele existe, Fernando. Eu achei estranho porque ele corta o coisa do meio, o escrito da tabela. Aí em cima. Se a gente fosse brincar de jogo dos 7 erros, existe uma coisa que é o que tem o toque que me incomoda muito nessa tabela. Como ele escreve Subigoski na legenda e como ele escreve na tabela em si? Na tabela tem 2 Bs, que é sub-Goski e do outro é Sugoski. Ambas as formas são aceitas, não tem nenhum problema nenhum. Nenhuma das duas individualmente está errada, mas por favor, vamos ter consistência, né? Vamos usar sempre do mesmo jeito. Na mesma tabela, ser de 2 jeitos, eu fico realmente... Bom, características gerais da estrutura da comunidade ítica. O que será que é comunidade ítica? Sei lá. Fala um pouquinho de petulância, arrogância, algumas vezes. É comunidade de peixes, né? Se diz comunidade de peixes, quantos entendem o que eu estou falando? Provavelmente 100% nessa sala. Agora, no momento que quer mostrar a erudição e fala comunidade ítica, pronto, perdemos 100% da nossa audiência. Características gerais da comunidade de peixes de 3 riachos, de 3 trechos de um igarapé na reserva do quilômetro 41, Manaus, AMFM. Uma das coisas que a tia Corina, um outro trauma, pelo menos entre os ecólogos, que a tia Corina impregnou na nossa mente, é que, dado que a tabela ou a figura precisa ser compreensível, ela acha que então a gente tem que dar todas as informações sobre a localidade de estudo. Isso é bem bizarro. Vocês vão perceber que tem detalhes sólidos sobre a localidade de estudo, só falta a coordenada geográfica. Entretanto, algumas informações que são absolutamente cruciais para a gente não estão contidas nessa tabela, nessas figuras, o que é muito esquisito. A minha opinião pessoal é que a localidade de estudo é um detalhe periférico ao trabalho, na maior parte dos casos, que não deveria estar contido em tantos detalhes na legenda, assim como vai aparecer com muita frequência aqui nas legendas que eu vou ver agora. O que incomoda vocês nessa tabela? São colocadas várias siglas ali dentro do parênteses que não são definidas. Aqui dentro de peso em gramas, deveria ser massa, mas tudo bem, peso é uma medida de força. Massa em gramas, abundância tem um N ali que é absolutamente desnecessário. E tem a riqueza, um tal de um S ali que a gente não sabe o que é. Essas unidades, nesse caso em particular aqui, são desnecessárias. O que mais me incomoda aqui, eu não sei se na maior parte dos casos ele está me apresentando um valor médio. O que é? Não sei. Teria que ser um valor médio, porque se a abundância é N, ele extrai, deveria ter extraído uma média dos valores. Eu não sei, mas isso não está informado e a gente nunca vai saber. Assim como a gente viu ontem, títulos ruins são aqueles que a gente não consegue resolver, consertar sem ler o trabalho como um todo.
tabela muito ruim, porque a gente não tem a menor ideia do que está sendo falado aqui, a menos que a gente leia o texto para saber se isso aqui são valores médios, se tem muita amostra, a gente não sabe. Essa aqui é uma tabela bastante criativa, né? Ela tem um formato modernista em forma de T. E eu tenho uma dificuldade tremenda de entender o que está sendo mostrado aqui. Eu já tentei várias vezes. Frequência de visitas dos indivíduos de cada espécie nas folhas e flores dos ramos que foram ou não manipulados. E olha só que coisa bacana. Eu falei para vocês que existem vários tipos de intrusão demoníaca. E falei, por exemplo, que a gente algumas vezes no resultado tem material e métodos. Falei que algumas vezes na discussão tem pedaço de resultados. E cá encontramos uma intrusão demoníaca inusitada, um pedaço de material e métodos da legenda da figura. Os valores dos ramos manipulados foram divididos por 18 e multiplicados por 34 para balancear o número de tratamentos. Isso é claramente material e métodos, apresentado aqui insidiosamente na legenda da tabela. Tá bom. Vamos tentar entender. O que é tratamento? Supostamente isso aqui faz referência a isso aqui, não é? Tratamento está logo em cima de local de pouso. Local de pouso aqui estão. Isso aqui são. Tricônio é uma abelha, isso aqui é uma vespa, isso aqui é uma vespa, isso aqui é uma abelha. Eles pousaram em cima das abelhas. Tratamento é o local de pouso? Desculpa, eu não entendo. Um dia levantaram uma hipótese sobre essa tabela. E a hipótese que levantaram é que na verdade essa tabela tem que ser lida assim. E não lida assim, normalmente. Então, tratamento é manipulado e controle, que a gente não sabe o que é manipulado e controle porque não foi explicado na legenda. Local de pouso é folha, flor, então a gente lê assim. Isso aqui são a frequência dessas espécies. Uma confusão absolutamente terrível. É tão difícil ler essa tabela que basicamente se eu tivesse dependendo desse trabalho para citar ou não citar, ou ler ou não ler, ao ler essa tabela eu desistiria completamente desse trabalho, eu jamais citaria esse trabalho. Bastante confuso. Então, questão boa frequência, né? Porque frequência, para mim, tem uma ideia de tempo. Quer dizer, uma quantidade de Em visitas. biologia, a frequência é uma contagem. Então, que frequência uma determinada coisa acontece. Então, pelo menos nesse aspecto, a gente não tem problema. Aqui em cima, a gente tem o número total de avistamentos N. Guardem esse N na cabeça, porque vamos ver se ele vai ser usado em algum lugar. Para calcarata. Gente, abreviamos o nome do gênero aqui nesse caso particular. A gente não tem a menor ideia do que é. Isso aqui pode ser qualquer coisa, desde um dinossauro até uma bactéria. E A.ameiva em uma área alterada e uma preservada da madeireira mil Itacoatiara a MFM. TP igual a desvio padrão. Para que ele definiu formalmente esse N maiúsculo na legenda? Isso é usado em algum lugar da tabela? Não, desnecessário. Legal. Em nenhum momento a gente sabe o que significam os nomes dos gêneros ali que estão abreviados. Então não tenho a menor ideia. Se algum dia eu quisesse saber com o que essa pessoa está trabalhando aqui, seria praticamente impossível porque os gêneros estão abreviados. Essa linha aqui do meio a gente viu que não precisa, não é verdade? E eu tenho certeza absoluta, assim como um dos gráficos que a gente viu aqui embaixo, eu tenho certeza absoluta que isso dá para ser feito mostrado na forma de um gráfico. Vocês podem pensar um pouquinho, mas basicamente a gente tem aqui a área explorada, a área alterada, uma barrinha para cada uma das espécies, com médias e desvios. Isso é muito facilmente demonstrado na forma de um gráfico. Então, daqui outro exemplo de uma tabela que jamais entraria num artigo na forma de uma tabela. Uma coisa que é extremamente comum, especialmente em alunos de graduação, é o pessoal apresentar a tabela praticamente bruta, assim como os dados foram entrados no Excel. Isso aqui para mim é um exemplo muito típico, no qual uma tabela que foi usada simplesmente para planilhar os dados, ela foi praticamente colada no manuscrito sem nenhuma edição, de modo que é praticamente impossível a gente entender o que está ali. Além disso, ela não está sintetizando nada de informação, nenhuma informação. Isso é uma tabela de dado bruto.
Então aqui a gente tem um monte, a gente não sabe o que é agrupamento, a gente não sabe o que é 1, 2, 3, a gente não sabe o que é categoria, a gente não sabe absolutamente nada. Além disso, tem todas essas linhas horizontais que são absolutamente desnecessárias e não são condizentes com o formato de tabela sobre o qual a gente já havia falado. Então, infelizmente é um formato comum, como eu disse, de Ctrl+C, Ctrl+V de uma tabela bruta do Excel, que está absolutamente desconectado com o intuito de uma tabela, que é você sintetizar a informação de uma forma útil e não simplesmente apresentar o dado da forma como ele foi entrado no seu computador. Por último, uma tabela modernista com formato totalmente particular, tem uns quadradinhos aqui, a gente não sei o que é, muito misturado, também está absolutamente repleto de problemas. Isso aqui é uma tabela de contingência aqui quadrado, seja lá o que significa isso, para a ocorrência das folhas e troncos de indivíduos das diferentes cores. A gente aqui, eu estou supondo que essas cores aqui são as cores dos indivíduos, mas eu não sei nem indivíduo do que pode ser um lagarto, pode ser um sapo, pode ser qualquer coisa, não sei do que esse pessoal está falando. E aí, entre parênteses aqui, a gente tem uma série de valores que eu não tenho a menor ideia do que esses valores significam, em termos, não sei se é uma frequência, se é uma porcentagem, não tenho a menor ideia do que significa isso. Aqui embaixo tem os valores de teste estatístico que geralmente não são apresentados nas tabelas, e eu não sei o que eles significam. De novo, eu acho que a mensagem geral que ficou aqui é que são um monte de tabelas, um monte de informações apresentadas que não sintetizam a informação para a gente e geram muita confusão, uma vez que a gente não sabe o que está sendo mostrado para a gente. Vamos dar uma olhada agora nas figuras? Frequência de utilização das espécies de grama por duas aves que comem grãozinhos. Vou me perguntar uma coisa para vocês: quantos valores estão sendo apresentados nesse gráfico aqui? Quantos números estão aqui? Na verdade, tem um zero aí. Tem um zero, então são 4. Tem o primeiro valor aqui. Nessa plantinha aqui foram 4 de valor, naquela outra ali foi 9, 2 valores, esse aqui foi alguma coisa em torno de 7, 3 valores, e aqui foi 0, 4 valores. Por mais prolixo que vocês sejam, quantas linhas vocês gastam para escrever 4 valores numéricos? 2, 3 no máximo. Mas basicamente um pouco mais do que o pessoal usou para escrever a legenda. Então, definitivamente, com esta quantidade de informação, esta figura não entra na nossa revista. Ela está ocupando espaço, matando árvore, gastando papel desnecessariamente. É importante se você não é bem complexo, você não sabe quais são as espécies de graminas e quais são as aves graminas. Qual dos dois que é? Está pintando? Exatamente. Se a gente não conhece o nome das árvores ou das gramíneas, a gente não sabe se elas se referem às barras ou ao eixo X. Fantástico. Tá bom. Esse gráfico de baixo, eu acho esse gráfico bem divertido. Chama mediana do índice de herbivoria para 5 espécies de árvores comumente encontradas na margem direita, uma tal de influência de água preta, que a gente não sabe o que é, e na margem esquerda, influência de água branca, que a gente não sabe o que é, no Rio Negro, no arquipélago de Anavilhanas AM. Note que, a despeito de uma falta de informação generalizada, a localidade de estudo está sempre bonitinha lá. Foi reconhecido. Aí, uma coisa que eu fico muito feliz, apesar de ser uma figura que eu considero muito ruim, é que ele explica para a gente direitinho o que ele significa o box plot. Hoje de manhã eu falei para vocês que não havia consenso sobre o que essas barrinhas significavam. E aqui embaixo está bonitinho representado o que é. A única exceção que não foi explicada é o que é aquele pontinho lá em cima. Aquilo lá é um ponto extremo que
está muito deslocado da distribuição dos dados. Legal. O que é IH, que é a nossa variável resposta do eixo Y? Difícil, né? Ele poderia manter o IH no eixo Y? Poderia, desde que ele dissesse ali, mediana do índice de herbivoria, entre parênteses, IH. Ou seja, IH sendo a abreviação do índice de herbivoria. Ele precisa fazer isso? Não, mas ele pode fazer isso? Pode, desde que ele nos explique índice de herbivoria significa IH, ok? Legal. Gente, margem direita, margem esquerda são variáveis categóricas, tudo bem? Mão direita, mão esquerda. Não existe mão 1,5 direita, 3,4 esquerda. Pergunta de $1 milhão é por que existem valores numéricos no eixo X, uma vez que a variável é categórica, direita ou esquerda? Alguém pode me explicar isso? É uma categoria. Absolutamente confuso. E aqui em cima, aqui e aqui, a gente tem aquelas barras de eixos que eu falei para vocês que são desnecessárias porque elas não estão mostrando nenhum valor numérico. Eu gosto muito, porque hoje de manhã, quando eu mostrei para vocês os dados do rebatedor de beisebol, da curva cumulativa das taxas dos impostos, vocês devem ter achado que em ciência esse tipo de enganação não acontece. Mas aqui estão os nossos amigos mostrando para a gente que isso aqui sim acontece. A gente olha para esses pontos aqui e a ideia básica eles estão pensando, o que eles queriam demonstrar é o seguinte: uma clareira é um lugar na floresta onde as árvores caem e abre-se um espaço grande aberto ao sol. Legal. Quanto mais árvores caem, maior vai ser o tamanho da clareira, maior vai ser a área da clareira. Então, o objetivo desse gráfico aqui é: quantas árvores caíram, qual vai ser a área dessa clareira aberta na floresta? Simples. Deveria haver uma relação positiva. Quanto mais árvores caem, maior a área da clareira. Tranquilamente. Simples. A gente olha nos gráficos ali, existem uns pontinhos e a relação é positiva. Ou seja, exatamente como a gente deveria esperar. Ótimo. Todo mundo foi enganado pelos autores desse trabalho. Vocês devem ter notado que o eixo Y está numa escala que eu vou chamar de normal. 0, 800, 1600, 2400, está bonitinho. Não sofreu nenhum tipo de transformação. Mas a escala do eixo X está transformada. Transformada em quê? Log na base 10. Então isso aqui foi logaritmizado. Se a gente olha para aqueles pontos ali, o que está acontecendo é o seguinte: aqui a gente tem alguma coisa em torno de aqui os dados foram isso aqui foi logaritmizado, mas os dados não. Então a esmagadora maioria dos dados que esse pessoal tem aqui são clareiras que tinham uma árvore ou 10 árvores, bem pouquinhas árvores. E eles tinham meia dúzia de clareiras aqui que tinham 50, 60 árvores. Então significa o seguinte, que eles estão fazendo um gráfico. Imaginem que esse espaço aqui agora é o meu gráfico. Aqui eu tenho o eixo X, que é aquele ali, número de árvores, a área da clareira, e aqui o número de árvores. Significa que todos os pontos que eles têm desse lado de cá, eles estão aqui, nesse gráfico, aqui embaixo. Aí não tem nenhum dado aqui, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e aqui no alto, ele tem aqueles 3 pontinhos ali. E aí o que eles fazem? Eles pegam uma reta e ligam esses 3 pontinhos àquela nuvem de pontos que está na caixa de som. E eles querem convencer a gente que isso aqui é uma relação positiva. Engana fácil, né? Mas não existe absolutamente nenhum ponto entre esses 3 pontinhos aqui, nada. Eles estão criando uma reta que passa pelo vazio. Mas no momento em que eles transformam em log, eles enganam o olho da gente. Feio, feio, feio.
gráfico está aqui, ele tem outros problemas, mas ele está aqui como um exemplo para mostrar para vocês que pesquisador, assim como os caras do noticiário da Fox News, também enganam vocês com gráfico. Esse gráfico é um mimo. Olha só que coisa horrorosa. Posição das barras em que ocorrem ninhos. Ninhos de quê? Cupim, abutre, condor, abelha, pode ser qualquer coisa da face da Terra. Quantos valores numéricos são apresentados nessa figura? 4. Número de ninhos no leste, número de ninhos no oeste, número de ninhos no norte e número de ninhos no sul. 4. E o que é norte, sul, leste e oeste? Não tenho a menor ideia. Pergunta: por que diabos as barras têm padrões internos? E esse figurão embaixo é o título do gráfico? Não tem a figura 1 é a legenda, mas o eixo X não tem um título, então eu não sei o que é o norte, sul, leste e oeste. Mas a legenda está em cima? A legenda está aqui, essa aqui. Ah, tá, a legenda está lá. Ou seja, isso aqui é um horror. Primeiro que não deveria existir como gráfico, porque só tem 4 valores numéricos, é muito pouca informação, dá para escrever no texto. Segundo, porque tem uma série de problemas, mesmo que fosse um gráfico, está cheio de problemas. Eu não entendo a legenda, eu não sei o que significa ninho, eu não sei o que é norte, sul, leste e oeste, e eu não sei por que as barras são coloridas. Esse aqui não tem grandes problemas, eu vou passar por ele. Esse aqui é uma bizarrice horrorosa. Olha só isso aqui, que coisa linda. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho vontade de vomitar quando eu vejo propor galho. Isso acontece com muita frequência quando você está fazendo um gráfico, num programa, você usa algumas abreviações. E para você é útil enquanto você está brincando, mas isso não pode ir para o manuscrito no seu formato final. Aquilo ali é uma linguagem que você está entendendo, que você está dando aquele apelido para a sua variável, mas se for para o manuscrito desse jeito, ninguém entende o que você está falando. Notem de novo que está cheio de detalhes desnecessários sobre a localidade de estudo, um monte de siglas que a gente não sabe o que são aqui, tem até a quilometragem do negócio, que é uma coisa bem esquisita, e fala que letras diferentes correspondem a diferenças significativas e as letras não aparecem no gráfico. Aqui a gente tem alguns problemas clássicos com pontos separando as escadas decimais, os valores dos pontos que são gigantescos, uma bolota gigante. Assim, geralmente a gente tem um ponto no gráfico, não uma bolota gigantesca desse tamanho que a gente não sabe nem o que significa essa bolota tão grande desse jeito. No gráfico anterior, um dos que a gente tinha visto, ele falava índice de herbivoria, não colocava o IH e usava esse IH no eixo Y. Aqui é curioso, ele fala em herbivoria, define como IH, só que o IH não é usado no gráfico. Então esse tipo de incongruência é super comum também, de você criar siglas desnecessárias. E novamente, mais um monte de detalhes sobre a localidade do estudo. Por fim, a gente tem um gráfico aqui pavoroso, horroroso. A legenda do eixo Y ali é maior do que a extensão do próprio eixo. Eu não tenho noção do que são essas barras de desvio aqui, e eu não sei quanto a vocês, mas essa lacuna aqui no final, fico sempre me perguntando o que será que aconteceu ali. Entre 15 e 20 minutos que não foi mostrado. Tem que estar registrado no eixo X e não tem nenhuma informação, isso para mim parece um filme de suspense, eu sempre quis saber o final desse filme. Esse show de horrores ilustra para a gente uma série de problemas extremamente comuns quando a gente está fazendo um gráfico, e a solução que eu vou sugerir para vocês para evitar esse tipo de problema, novamente, é a mesma que eu já mencionei em vários outros momentos. Você pega o seu gráfico, recorta, imprime, com a legenda embaixo e apresenta para os seus amigos, apresenta para outras pessoas e pergunta:
que a pessoa falar, não estou entendendo isso, não estou entendendo aquilo, você precisa reformular a sua figura, reformular a sua legenda, de modo que ela faça sentido para uma audiência a mais ampla possível. Essa é a mensagem básica. Eu vou falar agora um pouquinho, antes do intervalo, sobre discussão. E como a discussão é uma das partes mais complicadas, mais difíceis do trabalho, e é aquela que as pessoas geralmente me perguntam mais sobre como podem melhorar, depois do intervalo, a gente vai gastar um tempinho razoável falando especificamente sobre a discussão e dando dicas em geral sobre o pós-graduando, e ela também serve para graduandos, e a discussão do seu trabalho. Essa segunda parte da aula que eu vou falar depois do intervalo foi uma palestra que eu fui convidado a dar no simpósio sobre pensamento crítico sobre a pós-graduação, que deram liberdade para falar sobre qualquer tema, e eu escolhi justamente a discussão, que essa minha experiência em dar cursos de redação mostra que os alunos são, em geral, atormentados por essa parte do trabalho, que é aquela que, sem dúvida nenhuma, demanda mais complicação, mais leitura, mais domínio teórico. E eu pretendo não só dizer qual é a natureza do problema, desse problema, eu vou criar hipóteses sobre por que os pós-graduandos têm tanta dificuldade, como eu vou dar possíveis soluções no âmbito dos alunos, dos orientadores e dos programas de pós-graduação como um todo. Eu espero que sejam úteis essas dicas. Tá bom, depois que vocês escreveram todos os resultados, que já está com tudo em mãos, é hora de escrever a discussão. E como eu disse, essa é uma parte que demanda muita dificuldade, porque você precisa de uma compreensão detalhada de todo o trabalho. Se você não entendeu o que você estava fazendo, a discussão vai ser impossível. Você demanda domínio da literatura, porque para você falar sobre as implicações amplas do seu trabalho, você precisa conhecer o que está acontecendo na sua área, e obviamente ela demanda calma para articular os resultados que você obteve. Na maior parte das vezes, a discussão é a última parte do trabalho que a gente escreve, e sendo a última parte, a gente geralmente está comprimido num prazo muito exíguo, de modo que essa parte a gente gasta menos tempo com ela, o que é terrível. Porque se ela é mais difícil e a mais complicada, a gente deveria devotar mais tempo a ela. Ao contrário da introdução, que ela tem aquele formato de triângulo que vai uma base larga para uma base estreita, a discussão, no geral, deveria ser ir do particular que você encontrou para o geral, ou seja, seria agora um triângulo na sua posição original, com a base para baixo. Algumas dicas que eu falei para a introdução também se aplicam à discussão. Por exemplo, você organizar uma sequência de tópicos, como se fosse um outline, para ajudar a saber o que você quer falar em cada parágrafo, é muito bom. Do mesmo jeito que eu havia mencionado para a introdução, escrever parágrafo de uma frase na discussão é terrível, porque a discussão, novamente, é um exercício de argumentação. E é extremamente difícil conceber um argumento que ele comece e termina numa única frase, a menos que seja uma frase gigantesca que a gente já sabe que é ruim. Nesse caso, portanto, é importante desenvolver os seus argumentos em frases que têm começo, meio e fim, e frases encapsuladas num parágrafo, que é uma ideia maior, que também tem um começo, meio e fim. Novamente, as frases não devem ser muito longas, assim como eu já havia dito. Não colocar mais de uma ideia na mesma frase para evitar confusão para você e para o leitor. Discutir os dados numa ordem que seja a mesma que você vem apresentando ao longo de todo o texto. Isso facilita muito, cria previsibilidade, acalma o seu leitor, deixa ele feliz. E evitar essa inclusão demoníaca bem comum também, que é você começar a apresentar resultados na discussão. Tem um monte de gente que acha que discutir os resultados é apresentar os resultados ditos de maneira diferente. Esse é um padrão bem comum. Então você refraseia os seus resultados, você acha que você está discutindo o seu resultado. Isso é uma falácia, você não está enganando nenhum revisor experiente com isso. Na verdade, você está cometendo um problema grave, você está sendo redundante e está se privando de discutir as implicações gerais dos seus resultados.
conclusão de hegemonia. Bem, eu não desenhei um triângulozinho bonito, do jeito que eu havia feito na introdução. Isso aqui é um formato pouco usual que eu adotei para detalhar um pouco melhor o que eu acho, o que eu enxergo como um formato legal para discussão. No primeiro parágrafo, imagine que seu trabalho, você testou 2, 3 hipóteses diferentes. Nesse caso, você coletou dados diferentes para cada uma daquelas hipóteses. O que eu chamo de padrões gerais é um pequeno parágrafo curto, no qual você enuncia como os seus resultados se conectam. O que você encontrou para cada uma de testes hipóteses, ou seja, minha primeira hipótese sobre a influência de não sei o que lá foi corroborada uma vez que tal coisa aconteceu. Além disso, minha segunda hipótese foi refutada porque isso aqui. Por fim, minha terceira hipótese foi corroborada, no conjunto, esses resultados apontam tal coisa. É um apanhado geral. Esse formato é extremamente comum em revistas de ampla circulação. E, nesse caso aqui, eu não estou me referindo a uma super revistas de realmente muito ampla divulgação. Eu estou falando de uma revista que pode inclusive ser de métier, mas com leitores mais amplos, de modo então que se vocês forem estudar isso, vocês vão perceber que escritores experientes, eles começam a discussão apresentando esse apanhado geral dos resultados e apresentando eles, sintetizando eles nesse primeiro parágrafo. Aqui, eles não estão discutindo efetivamente o que foi feito. É simplesmente como se aquilo fosse uma síntese do que ele encontrou ao longo de todo o resultado. Eles não apresentam dados numéricos, de modo que não é uma repetição por si só do resultado. É um apanhado, e nesse apanhado, uma coisa super importante é você deixar claro se a sua hipótese foi ou não foi refutada em cada um dos experimentos ou dos dados que você coletou. Legal. Suponha agora que você tinha 2 resultados principais. Um exemplo. Agora eu vou pegar o meu primeiro resultado e a partir dele, que é restrito, eu vou tentar abrir. É o que eu estou querendo mostrar aqui. Eu pego esse meu primeiro resultado, que é restrito, e eu tento tornar aquilo amplo. Qual é a implicação geral desse meu resultado? O que eu estou aprendendo com isso? O que outras pessoas podem se beneficiar ao saber desse meu resultado aqui? Então é partir do seu particular para o geral, o contrário do que a gente fez na introdução. Agora eu pego meu segundo resultado e vou fazer a mesma coisa com ele. E por fim eu tenho um caixote que é maior na conclusão, com base no meu resultado 1 e no meu resultado 2, juntando essas duas coisas, qual é a mensagem geral que a gente tira? E aqui eu estou querendo falar para uma audiência o mais ampla possível e transmitir uma lição que seja algo importante, algo que as pessoas vão lembrar, vão se beneficiar daquilo. É uma mensagem então mais ampla, e isso terá um caixote maior do que os meus padrões gerais, que estão restritos aos meus resultados que eu encontrei naquele trabalho. Na maior parte das vezes você consegue fazer isso, pelo menos nas revistas de ecologia, você consegue fazer isso por 4, 5, 6 parágrafos, o que é um tamanho absolutamente razoável de discussão. Eventualmente em outras áreas, como a física, essa discussão vai ser muito menor, ou em outras áreas ela pode ser muito maior e se estender por várias páginas. Vou recapitular então agora o conteúdo de cada um desses parágrafos para que a gente fixe melhor essa receitinha que eu estou apresentando para vocês. No primeiro parágrafo a gente apresenta o padrão encontrado no trabalho e responde a pergunta que foi feita, ou declara explicitamente se as nossas hipóteses, cada uma delas foi aceita ou refutada. No segundo, ao penúltimo parágrafo, a gente vai pegar cada um dos nossos resultados em particular, sejam nossas perguntas, sejam as nossas hipóteses, e a partir desses resultados a gente vai tentar ampliar o escopo do que a gente está falando. A gente vai tentar mostrar para as pessoas as implicações amplas gerais dos nossos resultados. Então, desenvolver explicações para resultados que contrastem com a teoria. Suponha que seu resultado, você esperava A, você encontrou B. Ou seja, a sua hipótese foi refutada e o que você encontrou contrasta com o que a teoria predizia. Qual é a explicação para isso?
Isso é relativamente comum em algumas áreas, você não encontrar apoio com uma expectativa teórica. Algumas pessoas, pelo menos isso em ecologia parece ser um padrão geral, elas vão atacar os métodos dela, o que é terrível. Isso eu chamo de estratégia tiro no pé. Isso significa que, se os meus dados não apoiam a teoria, o problema não está na teoria, está na maneira como eu coletei os dados. E aí ela começa a denegrir o tamanho amostral dela, a maneira como ela coletou o dado, o questionário, a natureza dos sujeitos que ela mostrou. E no final das contas, vocês ficam se perguntando, bem, se o próprio autor do trabalho está levantando tantos problemas, por que diabos eu devo aceitar esse trabalho? Por que diabos eu devo ler esse trabalho? Isso é uma estratégia extremamente comum. E ela parte daquele princípio de que a teoria ela tem que sempre estar certa. E se o meu dado não apoia a teoria, o problema deve estar em alguma maneira no que eu fiz. Eu devo ter feito alguma coisa errada. O que é uma visão profundamente equivocada do que é o processo de fazer ciência. Basicamente, se a teoria não foi corroborada e você está absolutamente seguro de que seus procedimentos procedem, eles foram bem executados, a gente precisa rever essa teoria. Isso acontece o tempo inteiro. Tá bom. Se as suas hipóteses foram corroboradas, ao contrário do que eu vinha falando aqui agora, de que a teoria, a sua hipótese não corrobora a teoria, no caso dela ter sido corroborada, eventualmente você pode falar, então, quais são as implicações do que eu encontrei. Uma vez que eu demonstrei que quando a temperatura mundial aumenta 2 graus, as matas se retraem, a riqueza de espécies de árvores diminui, a gente precisa ficar muito preocupado, porque a previsão do painel internacional de aquecimento global é que em 2050 a temperatura do planeta vai estar em tantos graus. Isso significa que a floresta amazônica será reduzida em tantos % de sua área. Ou seja, estou discutindo a implicação do que eu encontrei, do meu modelo, seja lá do que for. Nas nossas ciências de saúde, às vezes eles pedem que a gente coloque um formato assim, termine a discussão, coloque implicações para a clínica, implicações para a prática, separado, contribuições para a sua área, separado. Ótimo. E aí, na discussão, basicamente faz isso. Como fazer isso? Se eu não tenho que colocar separado, aí eu discutir essa primeira parte, foi separado o suficiente. Porque às vezes a gente coloca dentro da discussão, aliás, não coloca isso dentro da discussão porque tem que ir separado. E aí a discussão fica assim, dados já põe em cima, as aplicações práticas você vai montar embaixo, as conclusões aqueles dos seus achados para a prática comigo, já está ali também. E aí o que eu discuto em si? Eu contrapor os meus resultados com a teoria. Isso é importante. Comparar os seus resultados com outras drogas, eventualmente, tal remédio ou Mas tal. eu já não estou falando da implicação. Não. Implicação, eventualmente, desculpa, vou dar um passo atrás. Ao comparar com outras drogas, você pode estar falando sobre implicações, dependendo da maneira como você escreve. Ok. No momento em que você pura e simplesmente está comparando o desempenho das drogas e falando sobre a eficácia delas, da minha perspectiva, isso não necessariamente caracteriza implicações do que você está encontrando. A gente tem até esse velho, como itens separados, as limitações do estudo, Isso é importante. contribuições para a área específica e as limitações para a prática. Limitações é alguma coisa que as pessoas geralmente não estão acostumadas a colocar no trabalho, porque acham que estão denegrindo, mas você pode dizer, tem algumas que pedem, você pode dizer, sem denegrir o que você está falando, quais são as limitações, por exemplo, tecnológicas, amostrais que seu estudo sofreu. Especialmente na área de saúde, por exemplo, algumas vezes você está condicionado a amostrar as pessoas que estavam doentes ou que apresentavam uma determinada enfermidade. Então você não pode induzir a doença em determinado conjunto de pessoas para aumentar o seu tamanho amostral. Isso eventualmente fica condicionado a eles pequenos, o que pode ser uma limitação. Pode ser um conjunto de pessoas aparentadas, que também tem uma certa limitação, porque você não sabe se é alguma característica particular daquela família. Tem uma série de limitações, mas é uma coisa bacana da gente poder discutir se você consegue também. Isso não necessariamente é implicação e pode vir no corpo da discussão. Se a revisão não de separado, Pode colocar lá. que tudo isso entra dentro da discussão. Claro. Essas 4 coisas entram na discussão. E se eu tenho que separar, eu vou colocar na discussão só a questão teórica.
que é uma revista de conservação em que você fala da discussão e depois, por fim, termina aplicações práticas para a conservação. Como que você descobriu pode ajudar em termos de conservação. Então é muito parecido com isso aí, porque a revista é voltada para esse tipo de público. Tá bom, uma possibilidade que inclusive eu estou falando aqui, ali agora naquela última frasezinha, você comparará o seu resultado com outros trabalhos para ver se aparecem padrões gerais. Isso é uma outra questão super interessante. E aqui eu queria fazer menção a uma pessoa que eu vou mencionar outras vezes, já esteve aqui antes, convidado pelo Rogério provavelmente, que é o professor Gilson Volpato, que escreve livros de redação científica. E o Volpato ele tem uma metáfora que eu acho muito bacana, que é o seguinte: comparar os seus resultados com estudos prévios é importante, mas só vale a pena fazer isso quando a partir dessa comparação a gente vai chegar a tirar uma conclusão geral. Se no momento que a gente fica dizendo aqui assim, essa droga resolve, essa aqui não resolve, aquela outra ali resolve, aquela ali não resolve e aquela ali resolve, no final de contas a gente tem uma compilação de dados sem tirar nenhuma conclusão a partir disso. Ele chama esse tipo de discussão, que é pura e simplesmente de comparação, de discussão fofoca. É como se ele estivesse discutindo, aquela vestida ali é bonita, aquele ali é feio. E você nunca chega a uma conclusão geral. Então, comparações com outros trabalhos são super úteis, são super importantes, desde que, a partir dessas comparações, a gente tire mensagens gerais, lições gerais. Senão, a gente está caindo no que o Gilson está chamando de discussão fofoca. E no último parágrafo, que é dedicado à conclusão do seu trabalho, você vai falar, encerrar esse trabalho com uma mensagem geral, uma implicação geral, ou eventualmente até no caso que ela havia mencionado, sobre as implicações clínicas ou sobre as implicações de conservação, uma mensagem que seja ampla, de utilidade, e que as pessoas, ao terminar de ler o trabalho, fiquem, que eu costumo dizer, com aquele gostinho bom na boca. Ou seja, vão lembrar do seu trabalho, vão lembrar de que é uma contribuição importante, e se no futuro elas precisarem citar um trabalho com aquele escopo, elas tem aquele trabalho bacana que tem uma conclusão legal. Como se você estivesse deixando uma boa impressão, uma mensagem que as pessoas vão lembrar durante muito tempo. Algumas dicas muito gerais que, de novo, está muito longe de ser uma regra, tudo bem? É desejável que todos os parágrafos da discussão tenham aproximadamente o mesmo tamanho. Por que eu estou falando isso? Porque é extremamente comum que você encontre umas assimetrias de tamanho gigantescas entre os parágrafos, e essa assimetria está relacionada ao seguinte: algumas partes dos resultados que você encontra, você conhece, é fácil de explicar, você está por dentro, e aí você gasta 3 páginas fazendo parágrafos gigantescos falando sobre tudo aquilo que você sabe. Aí acontece algum resultado que é inesperado, você não entendeu direito, e aí você faz um parágrafozinho de 3 linhas, passando, correndo por ali, e deixando aquilo de lado, se furtando a avaliar mais detalhadamente aquele resultado que para você era inesperado. Esse tipo de assimetria na extensão dos parágrafos faz soar uma sirene na cabeça dos revisores, uma vez que você gastou muito tempo falando sobre alguma coisa e passou voando sobre outra. Quando vocês, como todos nós, estão fazendo uma apresentação sobre alguma coisa e a gente está inseguro em relação a uma das coisas que a gente está apresentando, é exatamente isso que a gente faz verbalmente. A gente gasta muito tempo falando daquilo que a gente sabe comodamente e passa correndo, atropelando tudo que a gente não sabe. Um indicativo muito fácil que você pode ter de um aluno, quando na parte da tese que ele está inseguro ou insegura, é que quando ele está apresentando, se ele começar a correr loucamente no meio da apresentação, o tempo dele estiver relativamente tranquilo, saiba que ele está inseguro em relação àquilo. Pode voar na jugular que aquilo ali ele não está sabendo. Valorize a novidade. Algumas vezes o seu trabalho tem implicações super importantes, é a primeira vez que você está demonstrando alguma coisa, você está derrubando uma ideia amplamente aceita, e a valorização da novidade você pode fazer tanto naquele primeiro parágrafo, no qual você está fazendo uma síntese do que você encontrou, ou preferencialmente no último, para deixar essa mensagem trincada na cabeça do seu leitor.
não deixe nenhum resultado sem ser discutido. O máximo de você ser sucinto na discussão de um resultado é você não falar absolutamente nada sobre ele. Isso acontece algumas vezes. E todas as conclusões precisam estar fortemente apoiadas nos resultados apresentados. Esse tipo de demanda é extremamente forte em algumas áreas. Quando a sua discussão ela não está fortemente calcada nos resultados que você apresenta, a gente vai dizer que essa discussão é especulativa. Essa é a palavra que os revisores adoram para denegrir as nossas discussões. O que é uma discussão especulativa? Quando você começa a contar uma história que, apesar de parecer bonita, ela não está alicerçada nos resultados que você mostrou. Ou seja, o seu dado não apoia o que você está falando ali. E esse é o tipo de problema que realmente pode comprometer muito a aceitação do seu trabalho. Talvez um dos motivos mais comuns para a rejeição de manuscritos seja o que a gente vai chamar aqui de uma discussão especulativa. E aí, por fim, lembrando, a gente está brincando com vocês desse paradigma de pergunta, hipótese e previsão, estamos seguindo nesse caminho, e eu queria lembrar vocês que seus dados, eles apoiam ou eles não apoiam a hipótese de vocês. Em princípio, não tem muito meio termo em relação a isso. Se eles apoiam, como eu já disse, discuta as implicações teóricas. Se eles não apoiam, discuta por quê e, eventualmente, propõe uma nova hipótese, aquela que eu chamei de hipótese a posteriori, que mora na discussão. O que você não deveria fazer o que eu já falei aqui também o seu dado não apoia a hipótese e aí você fica denegrindo a maneira como você coletou os dados para manter a sua hipótese viva, porque você não quer matar o seu ursinho de pelúcia. A última coisa que eu queria falar sobre a discussão é o seguinte: a discussão é uma interpretação dos seus resultados. E existe uma série de combinações possíveis entre qualidade dos resultados e qualidade das discussões. Eu queria definir qualidade dos resultados aqui como resultados que provêm uma resposta muito clara e inequívoca para uma determinada pergunta, independentemente se essa resposta apoia ou não apoia a teoria, tudo bem? Simplesmente um experimento bem desenhado que provê uma evidência contundente contra ou a favor de uma determinada hipótese. Isso eu chamo de um resultado bom. Não é aquele resultado que dá margem a múltiplas interpretações e que você não tem uma evidência forte. Ok. Quais são as possíveis combinações, então, de resultados de discussão? Você pode ter resultados fantásticos, esses que provêm uma evidência inequívoca a favor ou contra uma determinada hipótese. E uma discussão que é pertinente, não é especulativa e ela está fortemente alicerçada na literatura. Esse é o sonho, é o trabalho perfeito, é aquele trabalho que vai ser publicado numa boa revista de ampla circulação e que vai ser citado, porque tem resultados claros e uma discussão bem contextualizada. Algumas vezes os resultados não são tão contundentes assim. Sua evidência não é muito forte, mas também não tem nenhum problema metodológico. Então eu vou chamar de resultados não tão bons. Mas apesar dos seus resultados não serem tão bons, ainda assim você conseguiu aproveitá-los da melhor maneira possível, você foi honesto quanto às limitações e você explorou as implicações daqueles resultados. Nesse caso, eu suspeito fortemente que você tem uma chance igualmente alta de ser bem sucedido quanto à publicação do seu trabalho. As outras duas combinações são as mais tristes. Você tem resultados absolutamente fantásticos. Entretanto, você interpretou mal, você foi especulativo, você não foi capaz de explorar as implicações desse resultado e, portanto, apesar de ter um tesouro nas mãos, você está condenado a publicar aquele trabalho numa revista de muito menor circulação, eventualmente uma revista de média muito restrito, simplesmente porque você não foi capaz de colocar os seus resultados, que eram fantásticos, num contexto teórico mais amplo. Isso é extremamente comum, infelizmente. E o último, que é o resultado, o pior de todos, os seus resultados não são bons, eles são inconclusivos, os seus experimentos eles não têm, dão resultados ambíguos, confusos, eventualmente tem problemas de experimento, e ainda por cima você discute de maneira pobre, não contextualiza de maneira ampla, isso
faz com que o seu trabalho, nesse caso, tenha muita dificuldade de ser publicado, mesmo em revistas de circulação muito restrita, ou com critérios de revisão muito pouco rigorosos. Esse caso, então, aqui, infelizmente, é o que a gente deveria tentar fugir dele a qualquer custo. E a gente deveria estar tentando focar naqueles dois resultados. A qualidade dos resultados vão depender, basicamente, de uma combinação entre a qualidade do desenho que a gente fez e a sorte que a gente tem no que a gente vai encontrar. A qualidade da discussão, entretanto, depende do quanto que a gente vai estudar, e sobre isso eu vou falar mais detalhadamente depois do intervalo. Se a gente tiver alguma dúvida, eu posso responder agora sobre a discussão. Ao contrário do que eu havia falado na introdução, a receitinha é um pouco mais frouxa, eu não consigo dar detalhes tão grandes quanto eu dei na introdução, mas eu vou me estender um pouco mais sobre isso depois do intervalo. Qual a diferença entre discussão do resultado e, de repente, as considerações finais? Tem alguma diferença? Parece que eu sempre fiz quase a mesma coisa, não é? A pergunta é qual é a diferença entre a discussão e as considerações finais. Algumas revistas têm um tópico em particular chamado considerações finais, ou concluding remarks. Isso é basicamente, geralmente, 1 ou 2 parágrafos dedicados a você falar sobre a grande mensagem geral do seu trabalho. Não é uma repetição da discussão, não é uma repetição do seu resultado. A partir do que você encontrou ali, qualquer mensagem que as pessoas vão levar para casa. É o que nos congressos internacionais, geralmente as apresentações de grupos têm um último slide chamado Take Home Message. Ou seja, 2 ou 3 mensagens importantes que o pessoal que está apresentando quer que você leve para casa. E muito provavelmente, como no caso que ela havia citado ali na frente, as implicações mais amplas do que você está encontrando. Isso, no geral, é o que essas revistas querem que você fale nesse concluding remarks. Não é um resumo, e tampouco é uma repetição do que você havia dito antes, tudo bem? Talvez também, qual a sua experiência, a avaliação da sua experiência com o trabalho, alguma coisa assim? Dependendo da área, você tem que ser considerado, o que você aprendeu. Eu não sei exatamente como se funciona a verdade. Se você fosse recomendar para as pessoas reaplicarem a pesquisa, como você fez? Eventualmente, alguma coisa importante, alguma mensagem que as pessoas precisam levar para cá. O que mais? Então tá bom. São 2h30 agora, a gente volta 2h50 e eu vou falar um pouquinho mais sobre a discussão e a inserção dessa discussão num cenário maior de pós-graduação no Brasil. E eu espero que seja uma discussão útil para todos nós. Pelo menos para mim foi sensacional.